lutador que, segundo ali as primeiras informações, agrediu então um jovem e um grupo de amigos, né? Juntou todo mundo ali, virou uma pancadaria daquelas, Kátia. A gente tá falando do lutador de MMA, o Márcio Santos, que é conhecido como Márcio Pedra. Ele é muito conhecido, inclusive, nessa área do MMA. Márcio Pedra? Márcio Pedra, é o chamado Márcio Pedra. Então ele é forte, né? Olha a imagem só pra você dar uma olhada. Solta o vídeo aí, eu não vi. Olha aí. Ah, ele dá murro no Sim, rosto do rapaz. Ele bate ali no Alex Mazzoli, tá? Ai, gente Olha aí. do céu. Foi uma briga generalizada. Acabou juntando uma turma, outra turma e começou Agora a já não sabe pancadaria. nem mais quem é quem Não. ali. Virou pancadaria, Kátia. Mas por que? A troco de que isso? Então, Kátia, aí tem duas versões a história, né? De um lado, o Alex diz que É a os meninos vítima. mexeram com ele. De outro, o lutador disse que não, que o Alex possivelmente já era alguém que arrumava briga. Mas a história... O resultado é o errado, né, Kátia? É a briga, né? Eu vou te dizer, o errado é a briga, mas dar murro desse jeito Não, no rosto de qualquer é uma violência. Gente, pode quebrar todos os ossos da face. E ele, como lutador, a gente imagina que ele tem um treinamento até, obviamente, mais forte, mas que também deve ter tipo um treinamento que não pode usar isso na rua. É isso? Mas não é justamente isso que se preconiza? Sim. Não é o que dizem? Quando você faz uma luta, você faz justamente para você saber qual o poder que você tem de força, mas para você nunca usar. Nunca usar, principalmente, né, fora ali do ringue, do MMA, porque ali ele tá cidadão normal. Gente, a gente tá com o Alex agora, né? Que Então, a gente tem o Alex, você tá aí, e o Márcio, quem tá primeiro? E tem o aí? Márcio também. O Márcio tá primeiro? Ô, Márcio, menino, boa tarde. O que te deu? Boa tarde, boa tarde. É um prazer. Primeiramente, eu gostaria de agradecer a oportunidade do espaço de tentar esclarecer Isso é importante. e não justificar esse embate. Esse vídeo, ele não mostra muito bem a sequência dos acontecimentos. Tem um outro vídeo que é gravado desse prédio aí de cima, atrás, e que mostra o contorno da situação, o início da situação. E... Como tudo começou, para a gente entender? A gente tem até esse vídeo que você falou, a gente já vai mostrar também. Eu estava em uma boate, apesar de tudo que nós estamos vivendo hoje, já é uma coisa que pesa contra todos os que estão envolvidos aí, não só eu, mas todo mundo, em meio a essa aglomeração e tudo mais. Mas as casas de show já têm permissão de voltar. E eu, junto com meus amigos, estava comemorando o aniversário da minha afilhada, que eu sou padrinho de casamento dela. Estávamos em um grupo de amigos na casa conhecida como Aquários, uma casa que eu frequentei a primeira vez que eu estive na casa. Enfim, nada se deu dentro da casa. Na saída da casa, anteriormente, um grupo muito grande de meninos, se você reparar, tem mais pessoas envolvidas, estão alegando que esse rapaz que eu tive no embate é de menor. Aí eu pergunto, isso já eram 3 da manhã, o que esse menor estava fazendo ali, possivelmente já teve ingerido álcool e tudo mais. Sim, mas... No momento eu não identifiquei que se ele era menor ou não. Menor. Posso só te pedir uma coisa? Porque... Posso te pedir uma coisa? Você começou falando do vídeo que mostra tudo, que é um vídeo gravado do prédio. A gente está com esse vídeo. Sim. Pode você poder mostrar? Porque aí você vai falando e a gente vai entendendo melhor o que você está dizendo da sequência. Pode ser? Tá bom. Vamos ver o vídeo. Eu acho que é melhor. Olha lá. Não é esse vídeo. Não é esse vídeo? Esse vídeo mostra que esse grupo que teve um embate lá na frente, que eu acabei me envolvendo, já estava brigando na rua de trás. Ah, essa é a rua de trás. E foi isso que ocasionou a confusão, porque eles saíram dessa briga correndo por essa rua, a boate no final dessa rua, e eles passaram atropelando todo um grupo de amigos que eu estava. Então, alguns amigos discutiram
e eles usaram. E eu não participei dessa ação, eu não participei dessa discussão, eu estava em outro momento. O vídeo em questão é um vídeo que é mostrado de cima, que é gravado de cima do prédio. E que mostra como as coisas se iniciaram. Tudo bem, mas só para eu entender. Só para eu entender. Então, quando vocês saíram da boate, da casa de shows, esse grupo que estava nessa rua foi para outra rua onde vocês estavam. E esse rapaz que você acabou brigando, uma parte das pessoas não era diziam... um rapaz. Não, sim, mas eu digo... Estavam em 10 pessoas. Eles eram muitos. É que você disse que esse parece... Esse parece que disseram que ele era menor de idade, não foi isso que você disse? Que você nem percebeu. Mas aí, infelizmente, eu não pude identificar isso no momento. Sim, no meio de uma briga, dá para saber quem é ali. Apesar que falam franzino e tal, mas um tapa é um tapa, uma agressão é uma agressão, enfim. Não, tudo bem. Mas sabe o que? Posso te perguntar uma coisa? Claro. O que me deixou mais assim de queixo caído, não é assim, quem tem razão, quem não tinha, veio um bateu, veio outro não bater. É que assim, deixa eu só te perguntar. É que a confusão se iniciou. Não, só te perguntar uma coisa, Márcio. O rapaz de vermelho em questão ali, o rapaz de vermelho, é meu irmão. Não, tudo bem, mas deixa eu só te perguntar uma coisa. E eu só me envolvi na briga porque em outra situação ele foi envolto, ele estava em desvantagem. Entendi, porque tinha 10 ao redor dele. 4 pessoas, era em torno de 5, 6 pessoas. E quando me mostraram a situação, eu falei, olha lá seu irmão, olha lá seu irmão. E aí você foi defendê-lo, ajudar. E aí eu parti em direção, foi o momento que esse rapaz que está todo de preto, que está sendo alvejado por mim no chão, foi quando eu golpeei ele caiu, eu golpeei mais algumas vezes. Ele estava tentando agredir o meu irmão de forma covarde, por trás. Eu entendo. Agora, e eu interferi. Eu entendo. Agora, deixa eu lhe perguntar uma coisa. Mesmo que o rapaz, e não estou duvidando disso não, entenda bem, eu também não estava nem lá para poder ver, não posso duvidar. Claro, não, de nada, é só uma questão que eu quero tirar de uma dúvida com você. Tinha o seu irmão com mais 5 pessoas, 6 pessoas agredindo ele. Ok, você foi para apartar, entendo. Se fosse com a minha irmã, eu também faria isso. Eu iria lá apartar, arrancar ela de lá, para você conseguir proteger. Não é porque é só seu irmão, porque se fosse uma outra pessoa qualquer, a gente também faria isso. Então, uma briga, alguém em desvantagem, você tenta ir lá, não para brigar, mas para você apartar a briga. Agora, o que me deixou chateada é de saber que a palavra certa para mim é chateada, porque ver que você é um grande atleta, é um grande profissional, que é um grande exemplo para muitos jovens que muitas vezes querem trabalhar e dedicar sua vida com o esporte, não importa qual seja o esporte, a luta é um esporte. Sim. E que a gente sabe que às vezes uma situação como essa partezinha do vídeo que a gente te vê, você em cima do menino batendo, aí foi o que eu falei até no começo da nossa conversa, gente, mas o lutador não tem que saber que você tem um poder de força tão grande que você nunca pode fazer isso, segurasse o rapaz, sabe? Assim, pela cintura, alguma coisa do gênero. É uma palavra muito pesada, porque existe a defesa pessoal. Sim. As pessoas hoje procuram a academia. Também. Eu acho que você já deve ter noticiado notícias iguais a grupo de jovens matam outro menino espancado. Infelizmente. Se esse menino que foi espancado soubesse se defender, de repente ele poderia se sobreviver. Concordo. A questão não é ser um lutador. Eu poderia ser uma pessoa comum. A questão que se eu fosse alvejado ali por uma pedra, por uma coisa, essas pessoas que se julgam, falando que são menores, que são... eles iriam me agredir até a morte. Eles iam chutar minha cabeça. Tu vê que o Alex em questão aqui, é nítido que ele tenta me agredir. A questão é que esse grupo é recorrente. Sim, é que talvez eu não tenha conseguido me explicar, Márcio. O que eu disse foi o seguinte, eu não estou dizendo que o grupo estava certo e vocês estavam errados. Eu estou dizendo que, às vezes, num calor de uma briga que já vem lá de trás, que vocês nem estavam envolvidos, como você disse, mas na hora que junta todo mundo, vira um frenesi de tubarão. Mas aí é uma decisão entre a vida e a morte. Então... Por exemplo, se fosse um profissional... às vezes a gente vê um policial, alguma coisa, se
A minha forma de defender é o que eu sei. Sim. Eles não são lutadores, mas eles não sabem agredir também, eles não sabem disputar soco. E sem contar que eles estavam em maior quantidade. A questão que eu acho é o seguinte, eu só não entendo porque as pessoas saem para se divertir, e não estou dizendo só desse seu caso, não. Também não. Mas de outros tantos que a gente tem mostrado. E no fim, acaba numa pancadaria. Aí a gente começa a ver... É verdade. Para você ter ideia, esse grupo de pessoas, eles estavam anteriormente na casa que eu estava, na Aquários. Eles foram expulsos da casa da Aquários por tentar arrumar confusão lá dentro. Olha... E foram para outra boate no final da rua, onde aconteceu esse vídeo que você mostrou. E também foram expulsos por briga. Olha, Márcio, eu vou te dizer o seguinte... Esse grupo é um grupo recorrente que... Sim. Que tem não sei se são jovens, mas é um grupo de pessoas que estão ali para arrumar confusões. E eu sinceramente, eu dou graças a Deus que eu tive a capacidade de me defender. Sim. Então eu alego a minha legítima defesa. Claro que eu não estou me eximindo de responsabilidade, meus advogados já estão agindo porque foi feito um boletim de ocorrência, né? E se fosse uma pessoa comum, a sua matéria hoje seria sobre jovens matam outros jovens de pancadas até o final. E eu não duvido disso, Márcio, sabe por quê? A questão é que a gente já mostrou... eu não fui lesado justamente por eu ser um lutador, não ser por atleta, ser famoso. Não, isso não. As pessoas têm um preconceito, essa questão de que lutador não pode... É o que a gente pega, é o que eu prego, é o que eu ensino. Não. Mas... Não a gente aprende a contornar situações. Não, Márcio, deixa eu te falar uma coisa. Só que essa situação foi impossível ser contornada. Não, deixa eu te falar uma coisa, Márcio. Desculpa. Eu não estou nem conseguindo falar o que eu estava tentando resumir. Eu acho assim. Desculpa. Eu sei que você está no calor do ocorrido, todo bololô, porque você estava lá, a gente não estava para a gente ver. A única coisa que eu disse que eu acho muito triste, e isso independe de quem começou, quem não começou, é que as pessoas hoje, e a gente tem visto isso de uma forma geral, a pandemia fez com que as pessoas ficassem muito trancadas, então todo mundo com os nervos à flor da pele. Então, às vezes, por pouco, se transforma uma briguinha boba numa grande tragédia. Então, o que a gente viu é justamente isso. É que não dá para saber quem começou, quem terminou, mas que ali tinha um aglomerado de pessoas que saíram para se divertir e que, de repente, perderam a mão. Entendeu? Então, eu acho que o principal é a gente olhar para situações como essa, a gente mostra sempre no Melhor da Tarde, e não buscar assim, esse começou é o culpado, aquele terminou é o culpado. Não. Sim, o quanto que a gente... que vocês me deram espaço. Entendeu? O quanto que a gente tem que ficar atento, eu digo a gente, porque todo mundo tá num fiozinho da navalha, sabe? Sim. Então você não sabe quem começou, quem terminou. Quem estava no meio virou certo e virou errado ao mesmo tempo, na hora que não digo você, na hora que as pessoas não conseguiram simplesmente virar as costas e sair apartar. Mas é uma situação complexa. Então não estou julgando você, não estou julgando o outro menino, nem ninguém que estava lá, porque eu não estava lá. Porque o julgamento já foi feito, entendeu? As próprias matérias vinculadas, lutador agride gratuitamente jovens na mas noite. posso te falar? Se a gente vai levar em conta... são muito pesadas, entendeu? Então eu estou muito triste com o que aconteceu. Mas por isso que a gente quis falar eu não tenho histórico de agressão, de briga. Eu sou uma pessoa idônea. É muito difícil você falar isso de si mesmo. Mas eu tenho recebido mensagens de apoio, muitos haters entrando nas minhas redes sociais, me perseguindo por não ouvir, porque eu acho que o Alex, eu não conheço, ele propagou essa agressão, ele falou que eu agredi ele gratuitamente. Sim. Mas que não foi o que aconteceu. Mas você entendeu o que eu quis dizer? Quer dizer, eu não estou julgando nem você, nem o Alex. Concordo. Mas a situação... Porque quem nunca se meteu... Eu nunca cheguei às vias de fato de bater no outro, mas bater a boca porque você perde a mão, todo mundo já passou por um momento desse. E esse momento que a gente está vivendo é o momento que a gente fica mais vulnerável a isso. Um beijo para você
ficar bem e que você possa reverter essa situação para mostrar agora para os jovens o quanto que você se defender é importante, mas a gente ter uma medida, tá bom? Um beijinho, com viu? certeza. Tanto que eu estou à disposição para me retratar, as questões legais já estão sendo providenciadas, não me eximir de responsabilidade. Aceitei o convite de vocês com muito prazer de expor aqui mais um pouco o que aconteceu. E é isso. Muito obrigado. Eu aproveito o espaço para poder pedir desculpa à sociedade, pedir desculpa aos meus mestres, né, aos meus alunos, as pessoas que realmente me conhecem, sabem que eu não sou essa pessoa aí e que isso foi um caso isolado. Fecha. Um beijo pra você, viu? Fica bem. Menino... Que história, Kátia. Mas você vê, foi bem o que eu falei pro Márcio. É o que a gente vê, não que a gente não visse antes da pandemia, mas a gente ficou tão trancado, parece bicho enjaulado. Sim, Na hora que a gente começa a ver que as pessoas estão saindo, tá todo mundo com uma tolerância tão zero, que por qualquer coisa as pessoas perdem a cabeça. Não viu? Aquele outro que deu 6 tiros na cabeça de um, você fala, veterinário, gente... Nossa, Deus me livre. Agora, Kátia, vamos fazer o seguinte, o Alex, que também aí teve nessa situação, acabou daqui a pouco vai falar sendo com a machucado, gente, né? ele quer falar com a gente, que a gente vai dar os dois lados da claro, história. A gente sempre faz isso, mas a questão não adianta nessa hora a gente falar, lembra que a gente comentou? Semana passada, gente, toda semana tem um caso similar. Você briga, me xinga, eu pego e não jogo o copo na tua cara, mas jogo a água. É agressão, não importa quem começou. Um começou, o outro deu continuidade, tá todo mundo errado. Eu acho que de alguma forma... Não tem o autocontrole, não? Tem que ter. Pode ser uma água, pode ser um murro. Você tem que ter na hora. Você tem que... Nem que você fale assim, eu fujo. Antes de você ser chamado de fujão, do que tá no meio da história, de qualquer coisa que te chama, não tem pra contar a história, do que você entrar no bololô desse. Você acha que nunca chamaram a gente pra uma briga? Não, agora imagina nessa situação... Eu me finjo de migué, virar as costas, sai, falando, que se um deles estivesse armado... E agora tem uma coisa no discurso do Márcio no final, que ele fez o seguinte, desculpa aos meus mestres, desculpa aos meus alunos. Porque no fundo ele sabe da responsabilidade de lutador, que não é pra rua, né? Teve um vacilo ali. E tinha criança ali também. Então... Vamos ver o outro lado? Vamos ver o Alex. Alex está com a gente agora por Skype. Boa tarde, Alex. Eu vou te falar uma coisa, menino. Eu não sei quem começou, eu não sei quem terminou, mas foi um bololô ali, que era tanta gente junto. Aí eu te pergunto, que foi a mesma coisa que eu falei pro Márcio. Quando a gente sai para se divertir, cara, para que entrar numa briga dessa, sei lá, pode ser pelo motivo que for, para que terminar a noite, que era para ser uma noite gostosa, numa situação como essa? É vergonhoso, você concorda? Tanta gente Eu também acho. Não é? Assim, posso começar? Claro, pode. Então, aconteceu o quê? Eu estava numa boate do lado da que ele estava. E eu saí de lá. Eu não saí de lá junto com esses meus amigos que estavam apanhando dele. Eu saí depois e encontrei eles na rua. Porque eu ia dormir na casa do que tá sem camisa, do primeiro vídeo que eu postei, que tomou o soco do irmão dele. Aí eles estavam passando, correndo, falei assim, vocês vão pra onde? McDonald's. Falei, calma aí que eu vou sair. Peguei, saí e fui também. Pra ir pro McDonald's tem que passar pelo lugar que ele estava. Pela rua que Só ele que a boate que ele estava já tinha acabado. E ele estava na porta bebendo. E eu já estava indo pro McDonald's comer para ir para casa dormir. Passou lá pela frente? Isso, tem que passar pela frente. Aí, quando nós estávamos passando, o irmão dele e ele gritaram, então vocês são os valentes, quero ver quem quer tampar na porrada. Então, comigo. Nessa eu já virava as costas e falava, eu não, rua. Exatamente, foi o que eu fiz, eu atravessei para o outro lado para não passar pela calçada de onde ele estava. Aí o meu amigo de 17 anos respondeu, o irmão dele. Aí o meu outro amigo sem blusa começou a afastar o meu amigo. Quando ele começou a afastar o meu amigo, o irmão dele veio e bateu no meu amigo sem blusa. Já virou aquele bolo todo. Isso, aí já começou o bolo. Eu estava do lado direito, que eu tinha atravessado, como eu te falei. Quando eles falaram, eu atravessei. Eu estava do lado direito, aí fui tentar, quando começou, tentar tirar meus amigos. Aí veio um garoto de blusa branca e bateu no meu... foi puxar no meu amigo. Aí eu tirei a mão dele, ele foi e deu um soco na minha cara. Aí eu fui e dei outro nele. Aí ele caiu, eu peguei meu amigo. Quando eu peguei meu amigo, eu senti falta do meu outro amigo. Íamos nós três na casa desse meu amigo. Aí quando eu olhei, esse Márcio já estava arrastando ele, jogou ele no chão e estava socando a cara dele. Então... Aí eu corri, isso. Aí eu corri e falei assim, cheguei assim, para. Aí o irmão dele me empurrou.
Quando o irmão dele me empurrou, o Márcio botou a mão no meu ombro. Eu achei que ele fosse falar alguma coisa. Portanto, quando eu cheguei nesse momento, eu não cheguei assim, eu cheguei de baixo, só gritando assim, para. Aí ele foi e deu um soco na minha cara. Então, eu vou te dizer eu vou só te dizer uma coisa. A gente tá aí... Você é enfermeiro, não é? Sim. Você é enfermeiro. Você sabe a situação que a gente está passando mais do que ninguém no mundo, com essa pandemia terrível, que a gente já teve tanta gente que morreu em função do coronavírus, muitas que ainda estão acamadas e outras que ainda vão se contaminar até a chegada das vacinas. Aí eu te pergunto, esquecendo a briga, a gente está numa época que tudo bem, a gente pode falar assim, algumas boates já abriram, alguns bares já abriram, tá bom. Eu não estou indo para lugar nenhum, porque por mais que eu me cuide, eu sei que mesmo eu me cuidando, eu posso pegar alguma coisa usando máscara e tudo mais. Ninguém está livre. Okay. Essa é uma pandemia extremamente democrática. Está pegando todo mundo e está matando gente de todas as idades e classes sociais. Para que ficar no aglomerado desse, todo mundo sem máscara? Não tem ninguém ali com máscara. Eu não vi ninguém até agora com máscara. Não sei. Não tem. Todo mundo sem máscara, nesse aglomerado, que já está lá todo mundo bebendo, está lá dentro, estava fora, todo mundo bebendo, todo mundo ali já errado. E ainda depois parte para uma briga que aí, no fim, quando virou um bolo, não dá para ver quem era o culpado mais, concorda? O culpado foi um que bateu nesse momento, mas é o outro que bateu um pouco depois. Eu não sei, parece que hoje em dia, não sei se você vai concordar comigo, Alex, as pessoas estão tão intolerantes, tão sem paciência, tão assim, a fim de bater em qualquer um, que você fala assim, eu não gosto de mulher loira, eu gosto de mulher com cabelo escuro, pronto, eu e a Cíntia, a gente assim galfinha. Não tem um motivo hoje, não que um motivo faça valer a pena uma briga dessa, mas é surreal, eu não consigo entender. A gente até quis falar com vocês justamente por isso, porque a gente sempre dá espaço para os dois lados, mas eu não acho que tem um único culpado, eu acho que cada um ali, tem culpa porque bateu muito, outro tem culpa porque entrou no bolo, outro tem culpa porque chamou para briga, e todo mundo ali é errado. Você concorda? O que acontece? Eu concordo, mas eu também não estou dizendo com relação aos dois serem errado ou certo. Não, eu estou dizendo que, tipo assim, tem a contagem dos fatos, onde eu contei tudo o que aconteceu, onde ele fez uma versão, ele contou uma versão totalmente diferente, só que eu tenho como provar. Não, mas eu não estou nem dizendo da versão dele. Eu estou dizendo assim... Não, eu tô falando com relação a ele. Aí ele está querendo alegar que eu estou querendo fama. Se eu quisesse fama, eu brigava com a Anitta e com a Ludmilla. Entendeu? Eu não brigava com ele. Eu não sabia nem quem ele era até começar essa briga. Sim. E outras. Ele está falando um bando de coisas que ele não tem como provar. Inclusive que a gente usou droga. Eu não usei droga, eu não uso droga. Mas vou te falar uma coisa. Pelo menos pra gente aqui, ele não falou nada disso. Não, ele botou um vídeo no Instagram. Isso eu não sei. Mas pra gente agora, o que ele falou foi que tinha uma briga, um grupo que estava brigando, ele nem sabia de onde você saiu, que de repente chegou um bolo que você apareceu, que falaram que você era menor de idade. Eu falei, eu nem sei, porque não dá pra saber. Então, assim, eu acho que ali não tinha um foco. O foco, na verdade... Você já viu uma briga de tubarão? Um frenesi de tubarão no mar? Isso. É isso. É que eu falei com relação à versão dele. Ele falou assim, eu fui ajudar o meu irmão. Mas o vídeo está mostrando nitidamente o irmão dele dar o primeiro golpe. E se ele quisesse ajudar, ele ia pegar o irmão dele. Ele pegou meu amigo e jogou tocou a cara dele. Meu amigo tem 17 anos. Então, eu falei. E eu não sou de sair socando ninguém. Eu queria ajudar. Parecia que o lutador ali era eu, que eu tava tentando tirar o meu amigo. Agora você vê... E eu tava tomando soco tentando tirar. Então, você vê como você entrou só para tentar ajudar e saiu num bololô ainda pior? Exatamente, mas eu tava pensando o quê? Meu amigo... Sim, entendi. Entendeu? Se acontecesse alguma coisa, eu tava ali. Eu vou ver meu amigo morrer de porrada, porque depois eles cercaram ele na parede. Mas uns 7 homens, eu tentava chegar e alguém me segurava, que era um colega meu, me segurava pra eu não ir, senão eu ia acabar junto. Uns 7 homens batendo nele, encostado, colado na parede. Depois ele me bateu por trás, eu caí, todo mundo começou a me chutar. Entendeu? Por eu isso tive que me esconder num prédio, pular um muro. Por isso que eu te disse que eu acho que não tem um que começou, um que terminou. Foi um bololô ali que não dá pra saber quem começou. Onde, a partir do momento que a gente se mete, a gente tem que se defender em algum momento. Mas ele falou que eu estava em grupo grande. Eu só tava eu e mais 2 amigos meus. Cadê o grupo grande? Eu enfiei os outros 7, que ele falou dos 10. Acho que virou um outro grupo que juntou, né? Sei lá, né? Olha... Pelo que as imagens mostram, ele estava com um grupo grande. Eu estava com um grupo... Não estava com grupo, eu estava com um trio. Então... Eu e mais 2 amigos. Sabe o que eu espero? Eu espero que vocês consigam se resolver sem precisar ir para a justiça, para fazer esse tipo de coisa. Não, já fiz tudo direito, já fiz boletim de ocorrência no dia seguinte. Não, eu acho que tem que fazer boletim de ocorrência mesmo, mas eu estou dizendo assim, sabe, a gente
colocar um ponto, não digo um ponto, então quer dizer que eu vou assumir que eu estou errado. Não. É justamente a gente buscar olhar para um vídeo desse e falar assim, puxa, isso aconteceu por tal motivo, como você disse, como ele diz. Mas que a gente não deixe se multiplicar isso, porque muitas vezes... Pra mim não teve motivo. Se alguém tivesse uma arma ali, tinha dado tiro e aí a gente tinha vidas ali perdidas. Inclusive, teve um cara que estava com ele que gritou, sou polícia, tô armado. Então. Quem são vocês para arrumar confusão com polícia? Olá. E gritando, e gritando. E estava com ele, entendeu? E tem um vídeo que eu postei, dá para escutar esse homem falando. Então. Entendeu? Olha, Alex, fica bem, viu? E que vocês Tá bom, obrigado. acalmem seus ânimos, porque senão... Infelizmente, a gente vê gente morrer. Eu só quero a verdade, porque eu não passo pano para agressor. Seja de gay, seja de mulher, seja de trans, seja de quem for. Ele, para mim, é um agressor. Ele, para mim, é uma pessoa que ele tinha que saber como agir. Não passo pano. Eu nunca passei pano. Entendeu? É verdade. Uma coisa que eu não agrido ninguém, nem passo pano. Ele, para mim, é agressor. Eu tenho que pegar o lugar dele de agressor, de fala, que ele não tem que ficar calado. Não tentar distorcer a história, tentar passar como certo, porque ele não é. Entendeu? Ele tem que, no mínimo, tentar... eu errei e vou ficar quieto e vou tentar resolver isso na justiça. Isso. Eu expus porque tá todo mundo falando pra eu não fazer boletim, que ele ia vir atrás de mim. Quando eu fiz... Não. Eu acho que tem que fazer. Eu acho que tem que fazer o boletim de ocorrência sempre. Tem que Aí fazer falaram que ele ia vir. Eu falei, vou expor. Sim. Mas fica bem, viu? Respira. Tá bom, obrigado. Tchau. E se cuida sempre, tá? Um beijo. Boa tarde. Boa tarde. Ai, gente, Kátia que do triste. céu. Moral da história, a gente Sabe nada que de às vezes briga. eu lembro, nada de quando a confusão. gente era criança, ficávamos nós três se engalfinhando. É porque a minha irmã era pequena, ela caía fora, né? Se engalfinhando e minha mãe dava uns gritos. Para! Não tá de a gente dar uns gritos.